Você já percebeu que chega um momento na nossa vida em que a gente finalmente consegue alcançar a paz? E é engraçado porque sempre que a gente alcança a paz, a gente arranja um jeito de encontrar algum problema também. Chega a ser curioso. A gente sempre dá um jeito de arranjar alguma confusão, alguma coisa, alguém que acaba tirando essa paz. E na minha concepção, isso é muito verdade. Chega um momento na vida em que você está estável e o mundo, de alguma forma, está sendo generoso contigo, onde as lamentações diárias, as frustrações, não são mais culpa do destino, não são mais culpa da circunstância, nem das pessoas. São culpa nossa. É desse momento que eu quero falar hoje, do momento em que os problemas da vida são frutos de você. Eu cheguei num momento da minha vida em que o mundo tem sido bastante generoso comigo, de verdade. Eu não tenho achado o mundo tão injusto assim. E isso é bom. Eu não tô reclamando, muito pelo contrário. Na verdade, eu me sinto agradecido. Eu me sinto um sujeito de sorte, pois apesar de muito novo, me sinto são, salvo e forte. E o mundo parece que olhou pra mim e falou: faça o que quiser, eu não vou te atrapalhar tanto. E de fato, ele não tem me atrapalhado tanto. Mas ainda assim, as frustrações ainda não acabaram. Foi aí que eu percebi uma coisa que me atingiu como um tapa. A culpa de eu ir dormir e às vezes me sentir vazio é minha. A culpa de eu não conseguir ser a pessoa que eu tanto quero ser é minha. Por mais que eu esteja muito feliz de estar onde eu estou hoje, eu trabalho, eu estudo, eu pratico hobbies e evoluo neles, mas eu ainda não cheguei onde eu quero estar. E isso me frustra. Me frustra saber exatamente onde eu quero chegar, que depende só de mim, que sou eu quem deveria correr atrás, e mesmo assim me sentir parado, e essa consciência me incomoda. Talvez alguns anos atrás eu diria: o mundo não está sendo justo comigo. Eu inventaria algum tipo de desculpa. Não serviria de nada, mas eu inventaria. Só que dessa vez eu não consigo, porque este ano o mundo tem sido muito bom comigo. Tão bom ao ponto de eu não colocar a culpa nele. Eu não consegui colocar a culpa nele. E caiu a ficha. A culpa na verdade é minha. Eu cheguei à conclusão um dia que eu sofro de um mal. Esse mal tem nome: ego. Eu achava, e talvez ainda ache, mesmo sabendo que é errado, que eu tinha consciência da vida. E achar que tem consciência da vida é perigoso. Perigoso porque você se blinda, se fecha, começa a achar que não precisa de nada nem de ninguém. E por causa disso, se blinda, ignora coisas que poderiam ter te levado exatamente para onde você queria chegar. Eu vou dar um exemplo. Já falei isso em algum vídeo. Eu acredito em Deus, mas não sou um cara religioso, não sigo nenhuma religião. E durante muito tempo, eu achava que esse meu estado neutro era resultado de consciência, mas hoje eu percebo que é resultado de ego. Eu observava maus exemplos, pessoas que falavam de fé, mas não viviam fé, pessoas que falavam de amor, mas não amavam. Eu percebia, eu via. Só que, quando eu percebia esses maus exemplos, eu criava uma narrativa perigosa na minha mente. Eu vejo que eles não veem. Eu tenho consciência da vida, eles não. E foi aí que o problema começou. Eu comecei a achar que a minha consciência era superior. E esse fato me fez afastar da religião, que poderia ter me trazido muitos frutos bons. E eu inventava desculpas para justificar esse afastamento. E essas desculpas, por muitas vezes, me convenciam. Mas hoje eu entendi uma coisa muito simples. Religião, fé, não depende de terceiros. Fé não é uma performance. Fé é você. É a sua busca, é a sua conversa com Deus. Você não precisa que os outros façam certo para você fazer o certo. E esse é o ponto. Por eu achar que eu tinha consciência da vida, eu me colocava acima. E, por me colocar acima, eu deixei de evoluir. E tudo isso é só um exemplo de como o meu ego me limitou. E eu não vou ficar preso falando só de religião. Não é esse o foco do vídeo. Esse pensamento de que eu tinha consciência da vida me limitou em tudo da vida. Literalmente tudo. Mas eu não vou crucificar esse pensamento. Até porque ele me fez chegar até aqui. Nesse ponto onde eu me encontro hoje. E hoje eu tô muito feliz com a minha rotina.
com as coisas que eu construí, com as coisas que eu estou construindo, com a pessoa que eu sou hoje. Só que ele não me deixa ir mais adiante. Eu quero ser uma pessoa melhor e percebi que essa consciência da vida não me deixa evoluir. E no fim das contas, eu chego na conclusão inevitável. Se eu quero mudar, eu preciso agir. Ninguém tá me segurando. Não tem correntes, não tem destino, não tem desculpas. Sou só eu. E assim como na sua vida, ninguém tá te segurando. É só você. Então, se você tá ouvindo isso e de alguma forma tá entendendo o que eu quero dizer, eu quero te propor algo simples. Pense, pare um pouco e reflita. Quando eu olho para os outros, eu penso que eles de alguma forma são alienados, porque existe uma linha muito fina entre perceber a alienação e achar que percebe a alienação. Às vezes você não tá vendo com clareza. Às vezes você só tá se escondendo atrás do próprio ego. Talvez você ache que as pessoas são alienadas por fazerem determinadas coisas e talvez elas sejam mesmo. Só que aí aparece uma pergunta: só porque essas pessoas são alienadas fazendo essas coisas, se eu fizer também, serei alienado? Eu cheguei na conclusão de que não. Eu preciso mudar. Eu quero mudar. Eu quero me mudar. As pessoas sempre dizem: você tem que ser você mesmo. Só que isso não funciona pra mim, porque quem eu sou hoje não é o que eu quero ser. Não é a personalidade que eu quero olhar e dizer: sim, esse sou eu. Então não. O eu que existe hoje dentro de mim não funciona. Até porque esse eu foi construído por meio de impulsos, por meio de medos, traumas. Eu pensei nisso recentemente. Eu tenho 19 anos hoje e a personalidade que eu tenho foi moldada, está sendo moldada desde meus 5 anos de idade, mais ou menos. Foram quase 14 anos de evolução para chegar onde eu tô hoje. E mesmo assim eu não tô contente. Então eu pensei: até quando eu vou ter que evoluir esse mesmo eu para chegar onde eu quero? A vida inteira? Talvez o problema não seja evoluir essa minha versão. Talvez o problema seja mantê-la. Eu entendi que não preciso mais ficar depurando esse software antigo que roda dentro de mim. Eu posso simplesmente instalar um novo. Não mudar somente o que eu faço, mas mudar quem eu sou enquanto eu faço. Não é sobre criar uma rotina perfeita de acordar às 5 horas da manhã, estudar 10 horas por dia. Não, é mais profundo que isso. É sobre identidade. Porque no fim das contas, não são as coisas que você faz que transformam quem você é. É quem você é que transforma as coisas que você faz. Se me permitem... Bem, é assim que é. Às vezes, quando tudo parece estar no fundo do poço, quando tudo conspira e há tormenta, e as horas, os dias, as semanas, os anos parecem desperdiçados, estirado ali, na minha cama, no escuro, olhando para o teto, recaio em algo que muitos considerariam um pensamento repugnante. Ainda é bom ser Bukowski. Eu não quero que esse vídeo se torne mais um daqueles discursos motivacionais de Instagram, onde aparece alguém falando: se você tá triste com o seu trabalho, estude mais e saia dele. Se você tá insatisfeito com o seu corpo, acorde cedo e vai treinar. Não. Isso não funciona comigo. Porque isso é óbvio. Se eu não estou aprendendo algo, basta estudar mais. Se eu estou fraco, basta treinar mais. Isso não é sabedoria nenhuma, é aritmética. Meu problema não é dúvida. Eu sei exatamente onde está meu problema. O problema sou eu. Não tem mistério. Quando eu não evoluo, não é porque eu não sei o que fazer. Na verdade eu sei. É porque eu não quero fazer.
E por mais dolorido que seja admitir, além de ego, eu sofro de egoísmo. Eu sou egoísta comigo mesmo. Existe uma parte em mim que quer evoluir e existe uma outra parte que não quer. E a maioria das vezes é essa parte que vence. Ela sempre vence. Eu tenho uma teoria quase infantil. Existe um abismo entre saber o que precisa fazer e fazer o que precisa ser feito. Um abismo sem nome. Você está com sede. Existe um bebedouro a 5 metros de distância de você. Você tem um copo na mão, mas entre você e o bebedouro existe um buraco. Não é um buraco fundo, não é impossível de atravessar. Você sabe que dá para pular, mas não sabe como. É frustrante enxergar a solução tão perto e mesmo assim não conseguir alcançá-la. Esse é o abismo da evolução. Eu não sei explicar o porquê, mas às vezes eu atravesso esse abismo com facilidade. Foi assim com o violão. Uns dias simplesmente eu atravessei, sem mais nem menos. Para algumas pessoas, esse salto, ele é fácil. Para outras, é desesperador. Mas uma coisa eu sei, ele não é impossível para ninguém. E talvez a resposta seja ridiculamente simples. Persistência. Eu sei, é clichê. Eu odeio clichês. Mas às vezes as coisas são clichês porque são verdades. Eu acho que em algum momento o tempo se torna generoso e sem aviso ele deixa a ponte aparecer e de repente a gente atravessa e quando notamos já estamos do outro lado. A escuridão cai sobre a humanidade e os rostos se tornam coisas terríveis que queriam mais do que havia. Todos os nossos dias são marcados por afrontas inesperadas, algumas desastrosas, outras menos, mas o processo é desgastante e contínuo. O atrito é a norma. A maioria cede o lugar, deixando espaços vazios, onde deveriam existir pessoas.